Quantas vezes a gente erra e pensa, agora já era, Deus não vai mais me aceitar? Mas e se eu te disser que Jesus contou uma história que prova exatamente o contrário? A parábola do filho pródigo mostra o amor incondicional do Pai que nunca nos abandona, não importa o quão longe a gente vá. Assista até o final, porque essa história pode mudar a sua vida. Jesus estava ensinando para um grupo de pessoas quando decidiu contar uma história. E olha, essa história era impactante. Ele começa assim. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo um dia chegou para o pai e disse: "Pai, me dá minha parte da herança." Agora para e pensa, quem pede herança com o pai ainda vivo? Isso era praticamente dizer: para mim você já morreu, me dá logo o que é meu. Um pedido ofensivo, desrespeitoso, revoltante. Mas o pai simplesmente aceita. Ele divide os bens e dá ao filho a parte dele. O jovem nem pensa 2 vezes. Arruma suas coisas, pega o dinheiro e vai embora para uma terra distante. Agora se liga, a Bíblia não dá detalhes sobre tudo que ele fez, mas diz que ele desperdiçou toda a sua riqueza vivendo de maneira irresponsável. Em outras palavras, foi festa atrás de festa, luxo, exageros, amizades falsas. Ele se achava o dono do mundo. Só que tem um detalhe, dinheiro acaba. E o dele acabou. No mesmo período, uma crise atingiu aquela terra. Com fome e sem ninguém para ajudá-lo, o ex-milionário agora se vê na pior situação possível. Ele aceita um trabalho que para um judeu era o mais humilhante que existia, cuidar de porcos. E olha o nível que ele chegou. Ele estava tão desesperado que desejou comer a comida dos porcos. É nesse momento que algo acontece. Ele cai em si. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai até os empregados têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Então ele toma uma decisão, vai voltar para casa. Mas ele pensa, eu não sou mais digno de ser filho. Vou pedir para meu pai me aceitar como empregado. Pelo menos assim eu não passo fome. Ele ensaia direitinho o discurso e começa a sua caminhada de volta. Agora aqui vem a parte que realmente quebra qualquer expectativa. O pai, que foi abandonado de forma cruel, estava esperando. A Bíblia diz que quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou. Isso significa que aquele homem passou todo esse tempo olhando para a estrada, esperando pelo retorno do filho. E quando ele vê o garoto vindo, sujo, desnutrido, com roupas rasgadas, ele não fica parado, ele corre. Agora, na cultura da época, um homem daquela idade, com aquela posição social, não corria. Correr era coisa de escravo, de criança, de gente sem dignidade. Mas o pai não está nem aí para o que os outros vão pensar. Ele abraça o filho com toda a força, e o filho começa o discurso que ensaiou: "Pai, piquei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho." Mas ele nem consegue terminar. O pai o interrompe e grita para os servos: "Tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo dele, ponham sandálias nos pés, preparem um banquete porque hoje é dia de festa." Agora vamos parar um pouco aqui. Esse filho voltou esperando rejeição, castigo, talvez um sermão gigantesco sobre seus erros. Ele voltou esperando no máximo um emprego. Mas o que ele encontra? Uma festa, um abraço. Um pai que não quer saber do passado, só quer restaurar o presente. O anel no dedo era um símbolo de autoridade, ele estava sendo reintegrado à família. As sandálias, os escravos andavam descalços, mas os filhos não. A melhor roupa, um sinal de honra, ele não era mais um perdido. Só que a história não acaba aí. O filho mais velho, que sempre ficou em casa, vê tudo isso e fica furioso. Ele diz para o pai: "Eu sempre estive aqui, sempre obedeci o Senhor e nunca ganhei uma festa. Mas esse teu filho desperdiçou tudo e agora volta e ganha tudo de novo." E o pai responde algo que merece ser gravado no coração: "Filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso celebrar porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." Agora presta atenção. Esse filho mais velho representa muita gente que acha que precisa merecer o amor de Deus. Mas a verdade é que essa parábola não é sobre o filho mais novo, nem sobre o filho mais velho. Ela é sobre o pai. O pai que ama os dois, que quer que os dois estejam na casa dele, que não rejeita quem erra, mas também não quer que os certinhos fiquem com o coração endurecido. E sabe qual é a melhor parte? Esse pai representa Deus. Talvez você já tenha se afastado dele. Talvez já tenha pensado: eu já errei demais, Deus não vai mais me aceitar. Mas essa história mostra que Deus não está esperando para te punir, Ele está esperando para te abraçar. Ele não quer um discurso ensaiado, Ele só quer você de volta. E se hoje você sente que é hora de voltar,
saiba que ele já está correndo na sua direção, o jovem rico. E se eu te dissesse que tem algo que pode estar te impedindo de chegar até Deus? A história do jovem rico é um alerta para quem acha que pode seguir a Cristo sem abrir mão de nada. Assista até o final e descubra o que Jesus disse para ele e o que isso significa para nós. Jesus estava andando por uma cidade quando, de repente, um jovem muito rico corre até ele. Agora para tudo. Homens ricos daquela época não corriam. Isso era coisa de gente desesperada, de escravos, de crianças. Mas esse jovem, ele não se importou com as aparências. Ele queria falar com Jesus. Ele chega, se ajoelha e faz a pergunta que muita gente ainda faz hoje. Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele quer saber qual é o segredo. Ele quer a resposta direta, o passo a passo. Jesus olha para ele e responde: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Aqui Jesus já dá um sinal. Ele não é só um mestre. Ele não é só um homem sábio. Ele é Deus. Mas o jovem ainda não percebeu. Então Jesus continua: você conhece os mandamentos: não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, honrar pai e mãe. E o jovem, confiante, responde: mestre, tudo isso eu já faço desde pequeno. Agora vamos parar aqui um segundo. Esse jovem era uma boa pessoa. Ele seguia as regras, ele fazia tudo certo, ele não era um criminoso. Mas ele ainda sentia que faltava algo. Jesus olha para ele e sente amor. Então ele diz: falta só uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e venha me seguir. Assim você terá um tesouro no céu. E nesse momento o jovem rico fica triste, muito triste, porque ele era muito rico. E ele não queria abrir mão das suas riquezas. Ele queria seguir Jesus, mas sem sacrifícios. Ele queria a vida eterna, mas sem mudanças. Ele queria Deus, mas não queria perder o que tinha. E ele vai embora, sem dizer nada. Então Jesus olha para os discípulos e diz algo que choca todo mundo. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E para explicar melhor, ele solta uma frase que virou uma das mais famosas da Bíblia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos entram em choque, porque na cabeça deles, ser rico era sinal da bênção de Deus. Se nem os ricos podem ser salvos, quem pode? Mas Jesus responde: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Agora segura essa reflexão. O problema não era a riqueza, o problema era o coração do jovem. O dinheiro dele não era apenas dinheiro, era o que ele mais amava. E Jesus só pediu para ele abrir mão disso porque sabia que aquela era a coisa mais importante para ele. O que seria difícil para você abrir mão por Deus? Para alguns pode ser dinheiro, para outros pode ser status, fama, relacionamentos errados, vícios, orgulho. Não importa o que seja, se tem algo no seu coração que te impede de seguir a Deus de verdade, é isso que Ele vai te pedir para deixar. E aí vem a pergunta: você estaria disposto? O jovem rico foi embora, mas você ainda tem a chance de tomar uma decisão diferente. Se essas histórias tocaram seu coração, não guarde só para você. Curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E para receber mais histórias e reflexões todos os dias, siga nosso perfil. Que Deus te abençoe.